Bom, pessoal, bora para a semana 5 então, de interface humano-computador. A gente vai falar de modelos, paradigmas e regras de design, tá? Bom, os tipos, né, de modelos, né? A gente tem modelos mentais, já vou até adiantar aqui para vocês, né? E modelos conceituais, tá? Os modelos mentais, nós vamos ter o estrutural, tá? E o funcional, são dois tipos, tá? Aqui até deveria ter melhorado um pouco esse mapa mental, mas eu vou explicando, né, que na verdade tem dois tipos de modelo. Então vamos começar pelos mentais e eu esqueci os conceituais agora, que nós vamos detalhar mais para frente. Então dentro dos mentais a gente tem o estrutural e o funcional. Aí nos modelos mentais a gente vai falar sobre a definição, as diferenças e a formação deles, tá? Bom, o que seriam modelos mentais? Imagens ou representações que as pessoas têm dos objetos com os quais interagem, né, de si próprias, dos outros e do ambiente. O sistema cognitivo humano cria modelos mentais para interpretar informações recebidas de forma simbólica, né? Formados através de experiência, treinamento e instrução, utilizam representações baseadas na estrutura raciocínio e no tratamento da informação. Então, novamente aqui, ela vai para a psicologia, né, para tentar explicar um pouco desses modelos aí que a gente tem, né? Os tipos, então, que a gente vai ter é o estrutural, que até eu coloquei a figurinha, é quando ele internalizou a estrutura, né, de como o sistema funciona, né? E ele é usado para descrever a mecânica interna da máquina ou sistema e seus componentes. E o outro tipo, o funcional, ele vai usar o conhecimento que você já tem para informações e criar um modelo de como interagir, tá? Quais são as diferenças, né, dos modelos? Os modelos funcionais e conceituais diferem em extensão, níveis de detalhes e natureza entre projetistas e usuários, certo? Os usuários iniciantes e avançados diferem no nível de detalhamento dos modelos. Tipos diferentes de usuários, tem o usuário que é operação e outros de gestão, né, diferem em termos de tarefas. Modelo conceitual. O uso, né, entram em ação quando você precisa realizar tarefas. Usuários de interface executam modelos mentais, estruturais e funcionais, tá? Porque a gente está interagindo ali com o software, né? E aí vai entrando muito desses tipos desses modelos, né? Então você já usa o que o usuário já teve no mundo, né? As coisas que ele conhece, os sistemas, os dispositivos, né? Então ele tem muito nesse modelo funcional, né? Tem muito disso, né? No estrutural ele já internaliza, né, o que ele internalizou na estrutura e funcionamento de um sistema, né? Isso aqui é da psicologia cognitiva, tá? Bom, falei que tinha dois tipos de modelos conceituais, então eu vou falar sobre a definição, a importância do design, como fazer objetivo. Eu pesquisei antes de fazer o slide aqui. Os modelos conceituais é muito a ver com isso que a gente faz, né? Mapa mental, tá? Então isso aqui é mais ou menos um exemplo, né, de modelos conceituais, é o que mais se aproxima, né? Então, o que seria um modelo conceitual? É uma coleção de associações na mente do usuário desenvolvedor, utilizado para facilitar o entendimento no desenvolvimento e utilização de interfaces interativas, né? É um modelo que o designer estabelece sobre como construiria conceitualmente o sistema, né? A importância do design é muito importante, né? Projetar sistemas que facilitem a construção de modelos mentais adequados, pois ajuda o usuário a aprender e desenvolver suas estratégias de uso. O bom modelo conceitual permite prever o efeito das ações. Como fazer então, né? Colocar os conceitos de cada um no papel para estabelecer as funções e conexões, né? Os pesquisadores dessa matéria aqui de interface humano-computador usa esse modelo como camada superior no desenvolvimento de sistema interativo, né?
e pode ser representados visualmente como redes semânticas. O objetivo é assegurar que a imagem seja consistente com o modelo conceitual. É mais ou menos fazer e projetando o sistema nesse modo de mapa mental que a gente colocou aí. Metáforas, pessoal. Aí ela vem entrar em outra coisa aqui, né? Metáfora, né? Na verdade é uma figura de linguagem para melhorar a informação, né? Então, é mais ou menos, ela até deu o exemplo lá nos slides, né, das metáforas, né, que a gente vem utilizando. Então, tinha metáfora que era do MS-DOS, por exemplo, era aquela tela preta que eu tinha que digitar os comandos. Tinha metáfora de menu, que eu tinha que ficar apertando qual opção que eu quero. E hoje a gente usa essas metáforas de janelas, né, mais visuais, né, e cada um tem sua metáfora, né. Então, a figura utilizada para melhor expressividade de uma informação. Objetivo: oferecer ao usuário um esquema de funcionamento de interface que facilite o entendimento e previna erros. Podem ser verbais ou virtuais, tá? Na parte da interface ou em instruções. Beleza? O cuidado é escolher metáforas que... Cuidado, né? Você tem que escolher metáforas que expressem funcionalidade, sejam adequadas à audiência e possibilitem extensão. Evitar que conduzam a caminhos errados ou que levem a expectativas falsas. Bom, aí ela entra numa parte que eu achei que é muita informação, então eu tentei resumir ao máximo aqui no mapa mental para ajudar a gente, né, a relembrar algumas coisas, né? Então existem umas regras de design desse cara aqui, do Schneiderman, né? Regras de ouro que ele colocou, né? Então ele diz que consistência é importante, que aí consistência eu coloquei até no próximo slide que não coube aqui, ó. O exemplo de consistência é isso, por exemplo, ó, no Word e no Excel, os menus vão se repetindo, ó. Começa com arquivo, página inicial, inserir. Aí aqui muda um pouco, né? Vai para desenhar, fórmulas, porque aqui é do Excel, dados, né? Ajuda, sempre fica lá no final, ó. Faltou o print aqui, a letra A, tá vendo? O colar fica aqui no início, ó. A fonte também fica sempre aqui no início, nos dois lugares, né? Então ele vai repetindo isso aqui em vários sistemas. Isso ele chama de consistência, tá? Se abrir o PowerPoint, deu exemplo aqui do Word e Excel, né? Mas se você abrir outros softwares, eles vão ir se repetindo, né? Ó, o salvamento automático agora tem isso, né? Se você colocar o arquivo na nuvem, né? Conforme você já digita, ele já grava lá na nuvem, né? Então já deixa tudo salvo. Então a consistência é isso. É eu deixar o usuário, então, né? Que precisa, né, que tenha semelhança, né? Então, o usuário que não tem muita experiência, como ele consegue ver isso várias vezes em vários softwares ali diferentes, ele acaba que internalizando isso na memória, né? Aí ele também coloca que a gente não pode esquecer de usuários mais experientes e colocar atalho. Então tem gente aí que coloca Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V. Tem gente que é muito bom em atalho, né? Os usuários mais experientes acabam usando atalhos, tá? Outra coisa que também ele vai fazer é um feedback informativo. Então aqui eu tirei um print do Gmail, né? Ó. Então aqui fala, ó, quantos e-mails tem na parte social, quantos e-mails tem de atualização. Tem até lá na aula ela coloca lá quantos e-mails não lidos, né? Então deve conter todas as ações, né, do usuário. Diálogos autocontidos, né? São diálogos simples, com linguagem de usuário, né? Contextualizando a tarefa, evitando jargões técnicos. Então eu coloco aí, eu coloquei aqui a figurinha de duas pessoas conversando, né? Para que você coloque uma linguagem mais tranquila no seu sistema, né? Sem colocar lá coisa técnica que o usuário não vai entender. Locus interno de controle. O que seria isso aqui, né? Eu até coloquei aqui um controle. Eu fazer o quê? Com que o usuário se sinta que ele está no controle ali do sistema, que ele tem o controle total
do sistema, tá? Respondendo da forma que ele espera, tá? Memória a curto prazo, a gente deve diminuir isso. Eu coloquei a setinha, evitar. Ó. Memória a curto prazo, que é ele esquecer, certo? Então reduzir, aliviar essa sobrecarga de memória, né? Como que eu faço isso? Deixa as interfaces mais simples, né? Dou tempo ao usuário para se acostumar, né? E a capacidade de memória de prazo ela é limitada, tá? Mais ou menos aí de 7 a 2 itens no máximo ele colocou. Eu acho que é 2 itens, 3 itens que dá para relembrar, né? Simplificar o erro. Aqui deu um exemplo até, ó. Então deu um erro lá, ó. Eu até peguei o mesmo exemplo da professora. Entre com a quantidade maior que 10. Se ele entrou com menor, o sistema já está dando erro e avisando, ó. Tem que pôr mais que 10 aí para funcionar. Um exemplo lá, sei lá, de um preenchimento de formulário, né? E reversões de ações, que é o undo, né, que ela fala, que é o Ctrl+Z, o famoso Ctrl+Z, né, que é o desfazer a operação, né, cancel, até coloquei aqui no primeiro, né, que às vezes você faz uma operação, você quer reverter ela, você dá o Ctrl+Z, você volta para trás o que era antes, né. Então isso são as regras de ouro de Schneiderman, acho que é assim o nome, Schneiderman, eu não lembro como que ela falou lá, mas deve ser esse o nome do cara aí, é bem difícil pronunciar. Bom, aqui eu já falei da consistência, né? Os princípios de Norman, então, que é outro autor, né, que vem dizer, né, ele vai em aspecto cognitivo, né, na construção de modelos mentais. Então, o primeiro dele aqui, né, é o conhecimento do mundo e conhecimento da mente, a gente deve usar. A gente deve simplificar tarefas, né? A gente deve tornar coisas mais visíveis possível, né? A gente tem que fazer mapeamentos corretos, né? Ter mapeamentos corretos lá do seu sistema, né? Ter poder das restrições, né? Do que não pode ser feito. Projetar para o erro, que é o exemplo do anterior, ó. Entre com a quantidade maior que 10, né? No caso. E padronizar tudo quando tudo falhar, tá? Aí tem outros, né, que ele fala de visibilidade, né, que é você e o affordance, né, que quer dizer que se refere-se a propriedades percebidas e reais de um objeto, que sugere como ele pode ser usado, que um exemplo disso, né, seria os botões para apertar, né, prever efeitos de ações, né. O mapeamento é o relacionamento entre controles e movimentos e resultados, tá? O exemplo aqui que ele dá é um volante de carro, tá? Entre outros, aí em 1988 também ele fala um pouco de paradoxo da tecnologia, né? E aí eu vou falar aqui para vocês, onde ele diz que a tecnologia oferece potencial para simplificar a vida e traz benefícios, mas também adiciona complexidade que aumenta a dificuldade e frustração do uso. O desafio é minimizar esses efeitos. Bom, falando aqui um pouco, né, sobre tecnologia, o Linux, né, principalmente falando um pouco do sistema operacional Linux, logo que ele surgiu, né, foi um sistema que ele é muito baseado em linhas de código, então muito difícil de usar. Né? O Windows já é baseado em janelas, né? Então visuais, mais fácil das pessoas usarem. E aí é lógico que, né, a maioria usa o Windows, né? Hoje o Linux já tem interfaces gráficas tão boas quanto do Windows, né? Mas se ele fica muito difícil de usar, os usuários acabam abandonando, embora seja um sistema operacional gratuito, né? E com várias distribuições, diga-se de passagem, né? Por quê? Porque a pessoa quer fazer um negócio mais fácil, né? Então, só dando um exemplo dessas parte cognitiva aqui, né? Onde a professora quis chegar, eu creio que foi isso. Porque o quanto é importante você fazer um design de um software que seja simples, né? Se você fizer um software que é muito complexo de usar, onde o cara não acha os menus, não acha o que ele precisa fazer, ele vai acabar evitando, trocando, usando outro, né? Bom,
Sobre a heurísticas de usabilidade de Nielsen. Aí veio esse outro cara aqui, né? Ele direcionou mais para sistemas computacionais, né? Vai explorar design, propõe princípios para aumentar a usabilidade. Então, para aumentar o uso, o que eu vou fazer? Visibilidade do status do sistema é um que ele coloca aqui, né? A comparação entre o sistema e o mundo real, tá? É outra coisa que ele vai fazer. Controle e liberdade do usuário. Consistência e padrões, que é o que eu falei lá, repetir os menus. Ajuda o usuário a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros. Tá? Aqui saiu um errinho, né? Ajuda o user, ficou em inglês. Prevenção de erros. O reconhecimento ao invés de memorização, não ter que ficar memorizando, que o DOS, por exemplo, tinha que memorizar um monte de comando, o Linux também, né? Até hoje, né? Quem gosta de usar a interface de código dele, né, codificada, você tem que memorizar os comandos, né? E o Windows não, você reconhece, você vê as janelas, tem que ser um software mais intuitivo, vamos dizer assim, né? É assim que a gente chama, né? Flexibilidade e eficiência de uso, design estético e minimalista, quanto menos, né, tiver no design, menos coisa, melhor, né? E ajuda e documentação, né? Por fim aí, né? É o que ele coloca aí, né, que ele coloca, esse Nielsen, né, que é outro autor, né, faz para sistemas computacionais. Bom, aí ela vai entrar aqui em design, né, aqui, depois ela fala de outras coisas aqui de prototipação, design centrado no humano, né, coisa que a gente já viu aí, concepção, pesquisa, protótipo, né, storyboard, tudo que a gente já fez na parte do design thinking lá, né, na outra disciplina. Eu acabei nem citando essa parte para não ficar tão extenso, né, e é muita informação, eu acho, nessa matéria aqui, principalmente. Bom, então ela vai dar dicas aqui para um design de aplicativo móvel, né. Então, primeira coisa, eu já deixei aqui de propósito meu mapa mental todo desordenado, ó. Então, eliminar a desordem, tá? Para tentar ajudar. Os outros mapas mental eu montei em ordem, esse aqui eu já montei em desordem já de propósito, pra gente relembrar. Então, eliminar a desordem. Ter uma navegação auto-evidente, aquilo que eu falei para vocês, né? Já ser um software onde a gente, intuitivo, que a gente chama, né? A gente fala isso, né? Ah, mas aí é fácil de usar, é intuitivo, é só sair clicando e achando e fazendo. A gente fala isso às vezes, né, para as pessoas. Ter uma experiência perfeita, ou seja, o mesmo programa que eu uso lá no meu celular, eu consigo usar no computador, eu consigo usar no tablet, né? Sem muitas diferenças entre um e o outro. Isso hoje em dia é comum, né? E no smartwatch também. Ela deu exemplos da Apple, né? Do Apple Music, parece que roda nos três, praticamente no smartwatch também, mesma coisa. Alvos fáceis de usar, o tamanho do botão aqui, né? Você clicar o seu dedo, né? Não ser um botão muito pequeno. Eu já peguei software aí de aplicativo de celular que os botões é difícil de você apertar lá. Ficou complicado de usar ele, né? Tem um texto legível, né? Um texto bem espaçado. Se você colocar as informações tudo junto, misturado, assim, igual eu coloquei esse slide, já fiz de propósito mesmo. Você já fica meio com um design feio, né? E ruim, né? Elementos visíveis. Aqui ela colocou um fator interessante. Não quer dizer que você visualize bem, quer dizer que você seja um elemento. Eu acho até meio difícil, mas beleza, né? Se você colocar os seus elementos no seu celular ou no tablet, seja visíveis tanto à luz do sol ou em ambientes internos, né? Ambientes externos, que hoje é muito comum, né? A gente usar esses aparelhos em diversos ambientes, né? Então, ó, eu vou até ler aqui a definição que ela colocou, ó, criar contrastes de cores suficientes entre elementos, né, especialmente para o texto e ícones, para garantir a visibilidade em diferentes condições de iluminação. Você não criar uma interface totalmente, né, com cores que são complicadas. Apesar que hoje isso aqui
O celular já trouxe esse modo escuro, né? Modo claro. Tem gente que gosta de usar no claro, tem gente que gosta de usar no modo escuro. Eu prefiro usar no modo escuro porque, segundo eles, economiza a bateria também. Não sei, né? Porque não precisa menos pixel na tela, né? Sei lá, falam isso, né? Então, é questão de preferência. Bom, controle com base na posição da mão. Então, de acordo com onde está seu dedo, né? Colocar os botões de delete, cancelar longe de onde vai o polegar, né? Simular como se eu segurasse o celular com uma mão só, né? Minimizar a digitação. Isso a gente já vê, né, acontecendo aí no WhatsApp. Toda vez que você começa a digitar, já vem as sugestões, né? Ou em formulários, já vem sugestões que você já digitou várias vezes. Você aperta lá a sugestão e segue o baile, né? Vamos dizer assim. Vai escrevendo lá, né? As sessões tem que ser rápidas, né? Porque o pessoal tem pressa, quer terminar logo o que precisa ser feito, né? E ele coloca que sempre você avaliar o seu design, né? Para tentar melhorar ele, né? O quanto você pode, né? Ainda ser melhorado. Sempre tem um jeito, né? De melhorar, né? Bom, pessoal, era isso que tinha então da semana 5, né? Espero aí, né? Faltou uma parte só de aceitabilidade e usabilidade, né? Que ela colocou, mas é o que a gente já falou: facilidade de aprendizagem, eficiência, né? Baixa taxa de erro, algumas coisas aqui que ela colocou a mais. Porém, eu acho que esses tópicos que eu elenquei aqui são os principais, tá? É isso, pessoal, valeu.